um digno representante de Jesus Cristo aqui na Terra. Não, tá bom. Um bom dia a todos. Às vezes, Padre João, às vezes não me pergunto frequentemente, né? Porque Deus me dá tantas oportunidades de tornar o meu dia mais feliz, a minha vida com mais razão de existência. E esse aqui é mais um desses dias. Está nesse ambiente que tem o nome de um deputado, Adão Preto, que tanto lutou pelos trabalhadores rurais do Brasil. Inclusive, quando estivemos no norte de Minas para tratar de assuntos relacionados à violência no campo, lá estivemos com o deputado Adão Preto, antes do seu falecimento, para cuidar do chamado massacre de Felisburgo. É uma honra, uma satisfação muito grande estar aqui e nessa Comissão de Direitos Humanos, né, que tanto serviço já prestou ao Brasil, aos direitos humanos do Brasil, e acompanhado desses deputados, Padre João, esse grande companheiro aqui ao lado, Patrus, ladeado aqui por uma colega que já está aí nessa luta há muito tempo, mas que agora, mais recentemente, se embrenhou também, que é a colega Eliane, do Ministério Federal, Tadeu, que vem fazendo um trabalho espetacular nessa mesa de diálogo, que é talvez o único órgão de conciliação que exista no Brasil hoje, de mediação na área agrária, junto com essas companheiras da Comissão Pastoral, que são verdadeiras assim, combatentes por defesa de direitos humanos, que ao lado de todos os senhores aí, que praticamente, senhores e senhoras, que eu conheço nessa luta em quilombos, em comunidades tradicionais, em pescadores, em vazanteiros, isso todos fazem representar e que, com muito esforço, estão aqui. É realmente um momento de muita alegria. E quero registrar aqui também a presença de uma pessoa que, ao lado do desembargador Gersino, a Ouvidoria Agrária Nacional, foi muito importante na construção da cidadania para os pobres do campo, que é a Adla, que está aqui presente, a Adla Michelin, que foi incorporada a esta comissão. Um trabalho brilhante. E um dos pontos que conduziu ao falecimento de políticas públicas no campo no Brasil, com a chegada desse novo governo, foi justamente a extinção da Ouvidoria Agrária Nacional. A Ouvidoria Agrária Nacional ela faz muita falta nessa luta, na organização das lutas, do encaminhamento das lutas, e também aqui não poderia deixar de fazer referência e a presença da nossa servidora do Ministério Público de Minas Gerais, que é a Andréa Davi, que está aqui, trabalho que desenvolve no Conselho Nacional do Ministério Público, internamente, muito importante na articulação. Os líderes que estão aqui, que eu não tenho certeza que não preciso citar nominalmente. Em 2017, não tivemos famílias assentadas no Brasil, e a violência aumentou. É lógico que isso está relacionado com a falta de políticas públicas. E é esse pensamento que se tem colocado nessa questão do enfrentamento. Agora, fala-se em armar as pessoas no campo, né, no sentido de que isso seja levado a uma guerra. Talvez eles queiram guerra, sim, até porque eles, nesse aspecto de arma, eles são mais fortes. Então, por isso que não vamos armar, porque nós temos condições de nos armar mais. E quando estivemos lá, deputados, companheiros, como estivemos no norte de Minas, lá naquela época, eu acho que aquilo foi 2006, por aí, 2006, havia o tal movimento Paz no Campo lá, viu? Esse movimento foi retomado agora, recentemente, né? E lá nós tivemos embates, como teremos. Esse movimento Paz no Campo, ou quem é aquele que pega em arma em Minas Gerais, sabem que o Ministério Público Estadual vai fazer esse enfrentamento. Isso não é um recado, isso é uma mensagem de uma instituição que tem o dever de fazer. Quem pegar em arma,
achar que pode agir pelas suas próprias forças e achar que possa praticar os crimes que andaram praticando por lá em outra região, vai ter o enfrentamento do MP. Vai ter o enfrentamento. Com isso, deputados, daqui, eu acho que a gente tem que trabalhar assim, no sentido de praticidade. Olha, já havíamos pedido à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, que vive um momento, a Assembleia Legislativa de Minas vive um momento muito difícil, que passa por uma questão da sucessão estadual, envolvendo diversas questões, inclusive de sobrevivência do governo com recursos. Nós não conseguimos que uma audiência pública fosse realizada no Norte de Minas pela Comissão de Direitos Humanos lá, com a presença desta comissão também federal. Então, a primeira coisa, é preciso levar a institucionalidade ao Norte de Minas. Nós precisamos, viu, doutora Eliane, colega Eliane, colocar lá o Ministério Público Federal, Estadual, Defensoria Pública, as polícias militares, civis, federais. Nós temos que mostrar para eles que, por mais que esse Brasil vive aí nessa situação de verdadeira bagunça, de quebra dos princípios republicanos, notar que ainda tem institucionalidade e que essa institucionalidade se fará lá presente. Acho que é um primeiro ponto que eu gostaria de requerer à comissão, que analisasse uma ida lá, já de antemão me dispõe a estar presente e fazer o trabalho que sempre fizemos lá. Um dos imóveis envolvidos nessa criminalidade do Norte de Minas, eu e o deputado Durval fizemos filmagens ali, com armas dentro das fazendas, quando a gente foi fazer uma audiência pública lá. Felizmente, nós conseguimos fazer essa contenção. Mas, diante de todo esse cenário que está aí, eles estão achando que vão retomar esse processo violento. Já volto a avisar, vão ter enfrentamento do MP. Esse é o primeiro requerimento. Olha, falar dessas questões aqui é chover no molhado com tantas coisas que essas companheiras já trouxeram, que certamente o Tadeu vai trazer, que a colega Eliane já trouxe. Então, não vou, assim, fazer uma imersão nessas situações. Aqui nós temos propriedades públicas sendo utilizadas indevidamente por particulares, porque os responsáveis pela administração desse território público estão sendo omissos. Omissos. Não é só a omissão na emissão de TAUs, não. É a omissão de não tomarem conta daquilo que é patrimônio da União. Então, não é uma boa vontade de atender. Como não tiveram, evidentemente, ao deixar de vir uma reunião tão importante aqui, padrão, como Vossa Excelência já colocou, eu tenho também de fazer um registro. É um desrespeito à comissão, até por saberem que a presença deles aqui é fundamental. Eu não sei se eles tinham respostas para dar. Respostas que nós, certamente, cobraremos. E aqui vem o segundo ponto de manifestação. Doutora Eliane, será que essas pessoas compreenderão conversas? Será que eles não sabem o que eles têm ou que não têm que fazer? Será que não seria caso da instauração de um expediente dentro do Ministério Público Federal para apurar, inclusive, responsabilidades por isso tudo que está acontecendo lá? Será que a demonstração de não comparecimento a uma audiência em que essas pessoas, olha, eu posso imaginar, mas ter a concretude dos esforços de cada um de vocês para estar aqui em Brasília, eu não tenho condição de fazer essa avaliação. Embora a gente possa imaginar, por saber o quanto é difícil a luta pelo dia a dia, pelo alimento, por um teto, né, e poder estar numa capital federal dessa, tão longe de tudo, territorialmente e longe dos anseios do povo brasileiro. Então, doutora Eliane, a minha colocação é o seguinte: será que já não é o caso da instauração de procedimento, apuração de responsabilidades, para fazer esse é o segundo ponto. Presença do Estado no que tange a violência no campo. Presença do povo brasileiro, através dos seus representantes,
que aí é representante, sim, o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual. Terceiro ponto, quanto às terras estaduais, e aí que o Tadeu pode fazer uma colocação maior, nós do Ministério Público Estadual, junto com o governo do Estado e com a mesa, estamos fazendo, e aqui, em alguns pontos citados aqui, que é Vale das Cancelas, e nós temos aqui representantes, estamos fazendo um trabalho no sentido de impedir grilagem de terra, impedir reintegrações de posse e fazendo levantamentos de cadeia dominial, deputado Patrus, no sentido de desabilitar mandados de reintegração que foram emitidos, evidentemente, com base nessas situações. Então, nós temos lá, e fizemos agora, colega Eliane, uma situação em que uma empresa propõe uma reintegração de posse numa área de 5.450 hectares, essa mesma empresa tem uma ação de uso capião da área, e nós descobrimos que essa empresa, em 2009, ela era arrendatária, aqueles contratos de arrendamento do Norte, já, inclusive, havia devolvido a área arrendada para o Estado de Minas Gerais. A situação a que nós chegamos. Em função disso, conseguimos, nessa área, a suspensão da reintegração, e estão partindo por uma outra que fica perto também, em Vale das Cancelas, ali, fica perto onde tem comunidades aqui representadas, e o nome dela é a comunidade Fazenda São Francisco. Então, esse trabalho, busquei dentro do Ministério Público Estadual o estabelecimento de um plano geral de atuação, um projeto dentro do plano geral de atuação, junto com a Coordenadoria de Inclusão e Mobilização Social, no sentido de fazer essas arrecadações. É um trabalho muito difícil, porque os nossos registros imobiliários, eles são essa coisa falha, então, os nossos registros são capengas, de maneira que todo esse levantamento ele leva tempo, e a estrutura do Estado é uma estrutura precária, porque, ao longo do tempo, não se dedicou a esse trabalho, e as demandas são cada vez mais crescentes. Em síntese, a gente pode dizer o seguinte, tudo que nós estamos vendo aqui, a solução está com o poder público. Tanto no que tange a União tomar conta do que é seu dever de ter vigilância sobre o seu patrimônio, né? Tanto o Estado, quanto que, no Minas Gerais, as terras devolutas são estaduais, nós não temos terras devolutas federais, nós estamos vendo que a solução está na mão do Estado. E temos que chegar à inequívoca conclusão, está na mão do Estado brasileiro mesmo, até porque o Plano Nacional de Reforma Agrária não existe mais nada. Quero colocar aqui uma questão, que é a dificuldade que os trabalhadores rurais em Minas, vazanteiros, pescadores, geraizeiros, a dificuldade que têm de acessar a superintendência do INCRA, que fica em Belo Horizonte. Isso é uma reclamação constante. Acessar, conversar, que dirá ser destinatário de políticas públicas efetivas. A violência em si, tiro para lá, ações de milicianos no norte de Minas, elas estão sendo tratadas em expedientes próprios. Já temos, inclusive, ação penal envolvendo 15 elementos, lá 15 denunciados naquela região de Francisco Sá, de Capitão Enéas. Aquelas ações de Montes Claros estão sob apuração, e que eu diria só para vocês que, por uma razão estratégica, a gente não faria uma exposição maior aqui. Quero deixar a esses companheiros que estão aqui, aos que estão à mesa, e dizer que aquele gabinete, que vocês sabem muito bem onde é, cheio de papel, lá perto do fórum, não tem nem lugar mais para sentar, cheio de papel, até que o papel ainda continua a ser, para mim, a melhor forma de trabalhar, e das antigas, nesse sentido, que aquele gabinete é de vocês, está aberto, e que nós estamos prontos para essa luta. E tenho certeza que um dos grandes componentes e companheiros nessa luta está com a mesa de diálogo do governo estadual, a que eu rendo todas as homenagens, e que ultimamente temos conseguido avançar justamente pela presença dessa mesa nas negociações, notadamente com a coordenação do Tadeu, do Fernando Tadeu. Muito obrigado, estou aqui à disposição para que eventuais esclarecimentos, colocações sejam necessárias,
e, sobretudo, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigado. Agradecemos a exposição.